Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente vai dar sequência à disciplina de Administração da Produção 1, hoje falando um pouco do papel estratégico da produção, seus objetivos. Então, eu vou começar discutindo, trazendo para a discussão alguns conceitos básicos, né? O que seria produção, o que seria a administração da produção, até para entender melhor a aplicação dos conceitos que nós vamos ver ao longo dessa disciplina. Então, a produção, atividade de reunir e transformar recursos. Então, a gente produz móveis, armários, mesas, cadeiras, por exemplo. O processo de administração, ele vai ser responsável por administrar as máquinas que vão ser utilizadas nesse processo de fabricação dos móveis, a aquisição das madeiras, a estocagem dessas madeiras, a disponibilização dessas madeiras para a linha de produção. Então, você vai ter que reunir uma série de recursos, então, matéria-prima, os recursos produtivos, os operadores que vão trabalhar nessas máquinas, e vai fazer a gestão desses recursos para que a empresa possa entregar, como resultado final do processo, o produto acabado. Ou o serviço. Tá? A gente vai fazer também essa diferenciação entre produto e serviço para ficar bem claro, até pensando na atividade de vocês, né, a atividade final da disciplina, a criação da empresa e tudo mais. Ela pode ser de produto ou de serviço, então vocês precisam ter isso aí bem claro, né? Então, a administração da produção, onde que ela entra, né? Nesse processo de produção? Na tomada de decisão, nas decisões, para definir quantos colaboradores precisamos para desempenhar o processo, quantas máquinas, quanto de matéria-prima a gente precisa para atender a meta diária de produção. Então, o administrador, o gestor do setor de produção, que vai ser responsável por essa tomada de decisão. Então, aqui eu detalho algumas atividades que são corriqueiras, fazem parte do dia a dia do administrador de produção. Então, a gestão dos insumos da produção, já mencionei, né? A matéria-prima, os equipamentos, pessoas, a estrutura, o prédio. Às vezes é necessário fazer adequações no prédio, principalmente pensando em questões aí de segurança, né? Iluminação, ventilação, próprio espaço. Aí já entra o segundo ponto também, o arranjo físico, o layout, como que a gente vai montar o processo produtivo, onde vai ficar cada setor, a primeira etapa, a segunda etapa do processo, por onde o material entra, por onde o material sai, por onde as pessoas circulam, fazer a gestão do estoque, né, para garantir que a gente sempre tenha material disponível ali para atender o processo de produção. Caso contrário, para quem leu ali a matéria que eu postei da resenha crítica, né, para fazer a resenha crítica, pode haver a parada da linha de produção por conta da falta de matéria-prima, pelas mais diversas razões, né? Então, a principal missão é administrar esses recursos para atender a demanda do cliente da melhor forma possível. Interação com outras áreas da organização. A produção ela precisa interagir com a equipe de marketing para entender como que está a demanda do cliente, a equipe logística para disponibilizar o transporte para a gente fazer a entrega desse produto, contábil, financeira, existe um orçamento por trás disso que deve ser respeitado, né? A gente vai fazer a gestão de recursos que custam dinheiro, tem um valor que é investido para aquisição de matéria-prima, máquinas, contratação de colaboradores, etc. Então, precisa ter uma
uma relação com diversas áreas da empresa, uma vez que a finalidade final da empresa é entregar, atender o cliente ali com o melhor produto possível, né? Produto ou serviço. Então, para que isso ocorra, uma série de setores precisam atuar de forma conjunta, né? Precisa haver sinergia entre as atividades desses setores. Então, aqui eu montei para vocês um exemplo, assim, uma figura, só para ilustrar um processo de transformação, de produção genérico aqui. À esquerda da tela, a gente tem as entradas nesse sistema de produção, que são o quê? São os recursos necessários para que o processo de produção ocorra. Então, recursos humanos, recurso financeiro para bancar aí as atividades, a matéria-prima que a gente vai adquirir, os equipamentos que são necessários para fazer a transformação, o espaço físico, que é o local que vai ocorrer o processo de produção, a energia que vai alimentar esse processo. E tendo isso em mãos, a gente precisa realizar essa operação de transformação, de produção, então é necessário montar a sequência do processo, desenhar o layout, onde vai ficar cada área, onde faz mais sentido, né? Áreas que precisam ficar próximas, áreas que tem que ficar mais distante, por onde a matéria-prima entra, por onde o produto acabado sai, por onde os colaboradores circulam. Enfim, é necessário fazer o desenho desse processo e ele vai resultar no quê? Qual vai ser a saída do processo de produção? Se um produto ou um serviço. Então, essa lógica serve tanto para produto quanto para serviços, ok? Modelo de transformação. A gente tem a entrada, a transformação, o processo de transformação é a saída. A entrada também ela é chamada de input. Então, é a etapa que faz a alimentação desse processo, né? Então, vai fornecer os insumos necessários para que o processo ocorra de forma contínua, né? O processo de transformação é o processo produtivo propriamente dito, e o output é a saída, então é o resultado final desse processo. Novamente, pode ser um produto ou um serviço. Aqui, ó, só para... Se fosse um serviço, vamos pensar aí num dentista. Dentista é um serviço, tá? Depois eu vou... Agora, na sequência, eu vou trazer algumas características do serviço. Mas as entradas, o que seria ali? Dentista, né? O profissional. Preciso ter recursos financeiros para abrir minha clínica. Matéria-prima, eu preciso ter ali os cremes dentais que são utilizados, as massinhas para, eu não sei os nomes técnicos, né, mas para fixar os aparelhos, enfim, todos os insumos que são necessários para ele desenvolver a atividade dele. Os equipamentos, então a cadeira, as maquininhas que são utilizadas ali numa consulta, o espaço físico, que é o consultório, a energia, enfim, uma série de recursos que são necessários para que possa existir um consultório. Operações e transformações. Então, aonde que vai ficar a recepção? Aonde que vai ficar a cadeira do dentista? Onde que vai ficar o banheiro? Aonde que eu vou armazenar as matérias-primas, os insumos? E a saída, o resultado final. O cliente vai sair ali com o seu problema resolvido, encaminhado, né? A demanda dental dele atendida. Ok? Esse seria um fluxo de um serviço. A gente sempre fala, né? Costuma trazer, mais fácil exemplificar produtos. Então vamos fazer essa distinção. As principais diferenças relacionadas principalmente com a natureza dos seus inputs. Então, quando a gente fala da entrada, né, do processo de produção de um produto, normalmente são componentes, diversas matérias-primas. Então,
tende a ser mais complexo, mais elaborado os inputs de produtos do que de serviços, de bens do que serviços. Os recursos transformados, aqueles que são convertidos de alguma forma como materiais, informações, ou os próprios consumidores. Então, no caso do dentista que eu trouxe, né? Ele vai chegar ali com um dente torto, de repente, ele precisa colocar um aparelho para corrigir esse dente. Então, o que vai ser transformado? O consumidor, né? A gente vai fazer uma modificação na boca dele, nos dentes dele. Recursos de transformação. Então, são aqueles que agem sobre os recursos transformados. Então, o dentista, no caso, todo equipamento ali, né, são os recursos de transformação que são utilizados para desenvolver o aparelho, para fixar o aparelho na boca do cliente. Características do serviço, intangibilidade. A gente não consegue tocar o serviço. Então, vamos trazer alguns exemplos aqui. Eu vou numa consulta com um psicólogo. É um serviço prestado. Não consigo tocar essa consulta. Ele vai conversar comigo, vai entender os meus problemas, vai dar orientações, vai fazer questionamentos, mas uma caneta é tangível. Eu consigo pegar a caneta, falar se ela é macia ou não, falar da textura do material dela, se ela funciona bem ou não. O serviço é intangível, eu não consigo tocar. Uma consulta com um advogado, eu vou expor para ele o meu problema, ele vai me orientar, vai me aconselhar, vai fazer algumas propostas. Olha, você deveria fazer isso, deveria entrar com esse pedido, deveria elaborar um contrato assim, assado. Você não consegue tocar essa consulta, essa conversa. Estocabilidade. Eu consigo comprar caixas e caixas de caneta, deixar guardadas no armário, conforme eu vou usando a caneta, ela acabou a carga, eu descarto ela e pego uma nova. Eu consigo estocar. Eu consigo estocar uma consulta com um dentista, eu consigo estocar uma consulta com um psicanalista, eu consigo estocar uma viagem de avião. Não, a viagem de avião ela tem um horário para o avião decolar e um horário para o avião chegar. Passou esse dia, passou esse horário, esse serviço já se encerrou. Eu não consigo estocar ele, né, para utilizar mais adiante. Olha, hoje eu não vou pegar o voo, eu vou deixar para pegar amanhã. Vou ter que comprar uma outra passagem. Essa passagem sua já não vale mais. Então, é mais ou menos essa lógica, tá? Simultaneidade. Os serviços são produzidos, entregues e consumidos simultaneamente. Eu trago aqui fotos de uma cabeleireira e de um médico. Percebam que os clientes eles estão sendo atendidos e no momento desse atendimento, o serviço está sendo produzido, está sendo entregue para o cliente. Concordam comigo? Eu sento numa cadeira para cortar o meu cabelo, a produção, entre aspas, ela vai ocorrer simultaneamente com esse meu atendimento. Concordam comigo? A consulta. Eu vou sentar ali e o médico vai me examinar. O serviço dele está sendo feito simultaneamente ali com o meu, conforme o atendimento está ocorrendo, né? Ele está sendo produzido ali simultaneamente com o consumo desse serviço. Quando você vai fazer uma consulta com o advogado, você vai sentar, você vai pagar por uma hora dele, a prestação do serviço vai ocorrer simultaneamente com o atendimento. Então, quando eu digo simultaneidade, é isso aí.
Aí tem relação com os outros pontos que a gente viu, né? Você não consegue estocar esse tipo de serviço para utilizar ele mais adiante. Então, é inseparável a presença do cliente do consumo do serviço. Vamos lá, outro exemplo aqui, para deixar bem claro, né? Essa inseparabilidade. Eu compro uma passagem de avião, vou voar de Rio Branco para Brasília. O cliente tem que estar presente ali no consumo do serviço. Então, o voo vai partir 10 horas da noite. Eu tenho que estar lá, eu tenho que sentar no avião, eu comprei um determinado assento, eu vou consumir esse serviço, né, conforme ele ocorre. Simultaneamente, a realização dele. Deu para entender? A variabilidade. O serviço ele pode variar, o mesmo serviço pode variar de um cliente para outro, por uma série de razões. Você vai numa padaria comprar um pão num determinado horário, vai ser atendido de um jeito. Você vai no horário do rush, o horário mais movimentado, você vai ser atendido de uma outra forma. Você vai logo de manhã, ser atendido de um jeito. Você vai pela mesma pessoa. À noite, você é atendido de outra forma. Eu não estou falando aí de questão de educação, nada disso. Mas o ambiente pode estar mais conturbado, o ambiente pode estar mais quente, mais frio, a pessoa pode estar mais cansada, mais disposta, a pessoa pode estar com uma dor, a pessoa pode ter ouvido uma notícia ruim. Enfim, tem uma série de fatores que afetam a execução desse serviço. Se você for cortar o cabelo com um cabeleireiro hoje e daqui um mês com o mesmo cabeleireiro, o serviço não vai ser exatamente igual. Eu não estou falando da qualidade, ele vai cortar melhor ou pior, mas haverão diferenças na prestação desse serviço que impede que seja uma réplica do serviço anterior. Vamos voltar ali para o voo. Você pode pegar um voo, ele saiu no horário, chegou no horário. Você pode pegar o mesmo voo um mês depois, ele deu uma atrasada, choveu, teve turbulência, o comissário de bordo não te atendeu bem. Se você sentou do lado de uma pessoa que dormiu e estava roncando, por exemplo, enfim, eu estou inventando situações aqui. O serviço foi bem prestado, mas teve uma série de questões que fazem com que ele não seja idêntico ao serviço prestado anteriormente. Uma aula da mesma disciplina, uma aula não é igual a outra. Esse tipo de coisa que eu quero pontuar aqui. Então, eu trago aqui as essências de um serviço. Um ato ou um desempenho oferecido por uma parte a outra. Então, serviço. Então, um ato ou um desempenho. Então, lembrem lá, um serviço de arquitetura, uma consulta com advogado, com médico, com dentista, com psicólogo, um curso, uma viagem de avião, de ônibus, serviço de assistência técnica, enfim. É um ato ou um desempenho. Então, você vai desempenhar uma função para a pessoa, é o prestar o serviço. Não resulta em propriedade, você vai pagar pelo ticket aéreo ali para viajar de Rio Branco para Brasília. Você não vai ser dono do serviço. Naquele momento, aquele assento está reservado para você, para aquela viagem. O avião chegou em Brasília, você tem que sair porque ele vai fazer uma outra viagem, uma outra pessoa comprou aquele assento. Então, você não tem a propriedade.
Você vai fazer uma consulta médica, o médico vai dar atenção para você naquela hora que você pagou, você não vai ser dono da consulta, entendeu? E ele vai criar algum tipo de benefício para o cliente. Então, um corte de cabelo, vai ter um benefício estético, uma consulta com o advogado, ele vai dar alguma orientação para você desenvolver certa atividade, uma aula, ela vai trazer conhecimento, um conteúdo que você busca. Pode ser um benefício em bens físicos, vou contratar um pintor para pintar a minha casa, vou levar meu carro para fazer uma assistência técnica, e ativos intangíveis. Então, é o exemplo da consulta, da orientação do advogado, a discutir um projeto com um arquiteto, fazer uma aula de inglês. Então, são ativos intangíveis, você não consegue mensurar nem tocar o que esse serviço trouxe para você. Uma coisa interna sua. Ok? Então, encerro por aqui esse tema. Agradeço a atenção, esse material está postado. Eu espero que eu tenha conseguido esclarecer para vocês aí os principais pontos que diferenciam o produto de serviço. E caso tenha ficado alguma dúvida, estou à disposição para esclarecer. É só me chamar no WhatsApp, mandar um e-mail que a gente conversa a respeito da dúvida, tá bom? Desejo uma boa semana a todos, bons estudos e até a próxima.